parte, depois eu vou ler a outra, tá? Capítulo dividido, você lê tudo de uma vez. João 21, né? Depois que Jesus já tinha ressuscitado, ele encontra, né, os discípulos e faz uma nova multiplicação dos peixes. Né? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Vou parar aqui a primeira vez porque ontem, né, a gente meditando sobre a esposa de Ló, hoje de manhã, né, da autotempestade dos discípulos, eu fiquei pensando. Muitas vezes os discípulos diziam, não sabiam o que Jesus ia fazer. Eles estavam sempre com medo, nunca sabiam o que Jesus ia fazer, não reconheciam Jesus. Então, eu entendo assim, que eles não conheciam Jesus de fato. Apenas João conhecia, tanto que João falou, ele é o Senhor. Os outros não o conheciam. Então, eu acredito que a gente não tem que apenas ouvir falar de Jesus. Não tem que apenas saber sobre a fé, ter uma fé, ouvir dizer, ou até mesmo tem pessoas que muitos anos creem em Jesus. Elas passam a vida toda crendo em Jesus, às vezes até trabalhando, até evangelizando, até ganhando almas. Elas até são usadas. Mas no final, né, Jesus pode dizer para elas, elas vão falar, Senhor, Senhor, né, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque elas nunca nasceram de fato e de verdade do Espírito Santo. Então essa é a importância do Espírito Santo na nossa vida. A gente vive aqui, a gente veio para Israel com o propósito de nos aproximarmos de Jesus, né, e naturalmente entrar mais em comunhão com Ele. Então a gente quer cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. Não basta apenas você conhecer Jesus, você aceitar Jesus e você falar, eu tenho Jesus na minha vida. Né? Você tem que seguir a palavra de Deus, você tem que ter Ele dentro de você. Senão o tempo vai passar, pode passar um tempo, 2, 20, 30, 40 anos. Lá na frente você vai cair. Porque é Ele que nos dá força. É o Espírito Santo que nos ajuda quando a gente tem que fazer alguma coisa, quando a gente tem que enfrentar uma tempestade, uma luta, quando a gente tem que deixar de olhar para trás, quando a gente tem que seguir em frente. Porque pela gente, realmente, pela carne a gente não consegue. A nossa carne é mais forte do que a gente. Se a gente não for espiritual e não tiver o Espírito Santo, a nossa carne vai vencer. A gente pode resistir um dia, pode resistir 2, mas ela vai vencer. Aí eu vou pular um pouquinho. Verdade. Que eu achei interessante que a gente estava conversando antes de descer, né? Que Jesus fala assim vou pular alguns versículos, Jesus fala assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3 vezes: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando que a morte havia de glorificar a Deus. E disse isso, dizendo-lhe: segue-me.